Vai. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento a secretaria em nome de João, defesa do Dr. Bernardo, doutor Henrique pela Procuradoria, os colegas do Dr. Wesley e do Dr. Ricardo Tucunduva. Começando, de fato, a pauta do dia 11 de agosto de 2025. Temos dois processos adiados. O primeiro é o item 6 da pauta, processo 1171 de 2025, de ordem do Dr. Wesley, retirado de pauta. E também temos o item 12 da pauta, processo 1206 de 2025, de ordem do Dr. Ricardo Tucunduva, retirado de pauta. Não tem preferências regimentais. Começamos, então, a pauta ordinária pelo primeiro processo, processo 1156 de 2025, de ordem do Dr. Wesley. Quem tem mais para falar? Obrigado, senhor presidente. A quem eu cumprimento, uma boa tarde. Ricardo Tucunduva, doutor Bernardo, doutor Henrique, João e Paulo da Secretaria. Processo número 1166 de 2025. Jogo entre São Caetano Futebol Limitado e Santos Futebol Clube pelo Paulista Sub-11, realizado no dia 27 de julho de 2025. A dona Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do preparador físico da Ligação São Caetano, senhor Leonardo Martins Rodrigues, em curso no artigo 243F do CBJD, pois, segundo o relato do árbitro da partida, por discordar insistentemente das decisões da arbitragem, proferindo as seguintes palavras: tem que sair sua vaga para árbitro assistente. Relato que o denunciado é primário, esse é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, Dr. Wesley. Não havendo provas, com a palavra do Dr. Henrique pela Procuradoria. Senhor presidente, perante a presença de todos aqui, eu poderia reiterar os termos da denúncia. Obrigado. Obrigado, doutor Henrique. Não havendo prova escrita, passo a palavra ao doutor Bernardo pelo Sindibom. Obrigado, presidente. E médico assistência, doutor Ricardo, Wesley, doutor Procuradoria, doutor João, da Secretaria. Uma boa tarde a todos que estão acompanhando e de maneira muito objetiva. A gente vai destacar que as palavras anotadas em suposição de fato totalmente reprováveis, um xingamento que extrapola muito os limites de uma reclamação legítima, mas a defesa entende que nós estamos diante aqui da infração tipificada no artigo 2.8, para que a título exemplificativo constante do parágrafo 2º do inciso 2 do CBJD, e não do artigo 243F. A defesa entende que, por mais que as palavras sejam totalmente improváveis, não tem o condão de ofender a honra, e, portanto, a defesa pede classificação para o artigo 2.8 e a aplicação dentro desse dispositivo legal da pena que possa ser adequada, considerando aí que o denunciado ele é primário, e aqui, nesse caso, por se tratar de competição sub-11, a aplicação 8.2 é obrigatória. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Cumprimento os relatores pelo uso da palavra. Devolvo a palavra para o doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo a Procuradoria quanto a defesa. No entanto, aqui, assim como bem ressaltado pelo doutor Bernardo em sua manifestação, entendo que há muita gravidade aqui. O termo utilizado ele denota, extrapolou bem, eu acredito que sim, houve uma ofensão aqui, especificamente da árbitra assistente, de modo que meu voto pela condenação do denunciado, a pena de R$400 e 2 partidas de suspensão. O benefício do 8.2, então, fica R$200 e uma partida de suspensão. Como voto, senhor presidente? O parágrafo primeiro estabelece que o caso do futebol é mínimo de 4 partidas. Perfeito. Corrigido, então. Obrigado, João. Então, mínimo de 4 partidas, caem para 2, com os benefícios do 8.2, e mantenho a pena pecuniária R$400, resultando R$200 de condenação. Perfeito. Obrigado, doutor Wesley. Obrigado pelo brilhante voto proferido. Agradeço também a assessoria do doutor João aqui, como voto do doutor Ricardo Tucunduva. Acompanho o relator, se quer ver. Então, também acompanho o relatório. Por votação unânime, fica aplicada a sanção de multa de R$200 ao senhor Leonardo Martins Rodrigues, bem como a suspensão de 2 partidas, já com benefício do artigo 182, por votação unânime. Passamos ao item 2 da pauta, processo 1167 do doutor Ricardo Tucunduva. Quem então vai passar a palavra? Obrigado, senhor presidente. Aproveito para cumprimentá-lo, também doutor Wesley, doutor Bernardo, doutor Henrique e doutor João pela secretaria. Passo, então, ao relatório do processo número 1167 de 2025.
Partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-12 entre a equipe do Araçatuba e do Marília no dia 27 de julho de 2025. Consta da denúncia que a agremiação do Araçatuba não efetuou os pagamentos da taxa de arbitragem do diretor do jogo e da equipe de apoio e, portanto, foi denunciado como incurso no artigo 191, inciso 3, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Esse relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo Tucunduva. Agradeço pelo relatório. Não havendo provas a serem produzidas, e passo a palavra ao doutor Henrique para a Procuradoria. Obrigado, presidente. Nesse caso, seria incontroverso a ausência de pagamento da taxa de arbitragem. A Procuradoria reitera o seu da denúncia para que a agremiação seja condenada nos termos tipificados pelo artigo 91. Obrigado. Obrigado, doutor Henrique. Com a palavra ao doutor Bernardo para a defesa. Obrigado, presidente. Depois apenas destaque nesse caso de sociedade sub-12, porque essa cobertura obrigatória, você tem que atender a vestimenta de artista. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Com a palavra ao doutor Ricardo Tucunduva. Obrigado, presidente. O meu voto é pela condenação da agremiação, em razão de múltiplas reincidências específicas, com a multa de R$ 1.000, já considerado o artigo 182. Perfeito. Obrigado, doutor Ricardo Tucunduva, que cumprimento pelo brilhante voto proferido, com o voto do doutor Wesley. Cumprimento o relator e acompanho integralmente. Também acompanho o relator, então fica por votação unânime aplicada a multa de R$ 1.000, já com os benefícios do artigo 182, a equipe do Araçatuba por votação unânime. Passamos ao item 3 de pauta, processo 1168 de 2025, de relator do Dr. Wesley, que não vai passar a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 1168 de 2025, jogo de Amparo Atlético Clube e Rio Branco Esporte Clube pelo Paulista Sub-12, realizado no dia 27 de julho de 2025. A dona da Procuradoria apresentou denúncia em desfavor da agremiação Rio Branco, pois houveram acréscimos devido às substituições, parada técnica obrigatória e atendimento médico. O quarto relatou que houve atraso no início da partida devido ao término tardio da partida anterior e a entrega tardia de documentação da equipe Rio Branco Esporte Clube. Conforme extraído do relato, houve atraso de 21 minutos no início da partida. Por esse motivo, pugnou pela condenação nos termos do artigo 206 do CPJD. E com relação à agremiação Amparo, a doutora Procuradoria denunciou o curso do artigo 211, pois, conforme relato escrito no relatório do diretor do jogo, o alambrado localizado em frente ao setor da torcida visitante apresenta estrutura degradante e risco de desabamento, conforme narrado por ele. Novamente ressalta a situação crítica de risco estrutural verificada no estádio José Araújo 5, observado inicialmente em 22 de junho de 2025, durante a partida oficial, novamente constatado no dia 27 de julho, sem quaisquer providências tenham sido tomadas desde então. Na ocasião de 22 de junho, durante a comemoração do gol por parte do atleta da equipe visitante, o jogador subiu no alambrado localizado no setor destinado à torcida visitante e a estrutura balançou significativamente. Ele informa ainda que houve isolamento da área, há queda de material e nenhuma medida foi tomada. Por esse motivo, foi feita a denúncia. Destaco que a agremiação Amparo ela é primária perante esse tribunal, a agremiação Rio Branco ela não é reincidente específico. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado. Desculpa, a defesa escrita Do Rio Branco, correto? do Branco. Perfeito. Então, eu observo aqui, eu vou passar a palavra para a Procuradoria, então depois ao doutor Bernardo para a defesa da equipe do Amparo, posteriormente para o doutor Wesley para o resumo da defesa e já profere seu voto. Com a palavra, volta para a Procuradoria. Obrigado, presidente. De antemão, gostaria de esclarecer que não existe nenhum conteúdo probatório que demonstre que a documentação da agremiação do Rio Branco foi entregue no momento adequado. Nesse sentido, sendo incontroverso o atraso de 21 minutos, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Da mesma forma que faz em relação à agremiação Amparo pela falta de infraestrutura adequada na realização da partida. Portanto, reitero os termos das duas denúncias. Obrigado. Obrigado, doutor Henrique. Cumprimento pela brilhante sustentação. Passo a palavra ao doutor Bernardo pela defesa da equipe do Amparo. Obrigado, presidente. A defesa da leitura do relatório observa que, em alguns pontos, há menção de alguns reparos na tentativa de certa forma, improvisar a correção em relação ao programa de infraestrutura. O fato é que
o estádio ele está possibilitado para uso das partidas referentes à competição, em que a agremiação está inscrita. Se a infraestrutura fosse atuante, se o problema da infraestrutura fosse atuante, não dar restrição de jogo, por alguma questão nesse sentido, a defesa entende que seria um procedimento administrativo capaz de barrar o estádio dos jogos e, portanto, corrigir essas irregularidades. De fato, há essa veracidade nas anotações do diretor do jogo, mas destaco também que a agremiação ela não é incidente, ou seja, se trata de um problema que pode ser solucionado da partida, então, e impede que seja levado em consideração a hora da dosimetria da pena. Só pedido muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo, cumprimento pela brilhante defesa apresentada. Com a palavra, o doutor Flávio do resumo da defesa da equipe do Rio Branco, e na sequência proferir seu voto. Obrigado, senhor presidente. A agremiação do Rio Branco, ele apresenta o defeito, fazendo uma vez no relatório do processo, diz que há inexistência de infração 203 do CBJD, porque a súmula não é clara e não discrimina qual seria o real tempo que efetivamente teria dado causa à agremiação, pois ele menciona que houve atraso na partida anterior e também que houve atraso na entrega da documentação. Por esse motivo, não seria passível de punição, pois não ter o detalhamento dessa conduta. Por fim, ele requer seja reconhecida a ausência de justa causa de tipicidade da conduta com a absolvição da agremiação ou no seu entendimento, considerando os benefícios do 82, que seja dada simples advertência para a agremiação. Só um minuto, que ele está falando defesa dos dois aqui. Não faz sentido. Eu acho que deveria ser difícil não parar, Prefiro defesa não para. mas eu acho que isso não podia. Ele achou que o ideal tivesse sido usado nos 3 anos também. Só um minuto, senhor presidente, deixa eu dar uma olhada na Defesa disso. A princípio, a qualificação de direito só Exato. mas a fundamentação está indo tudo. Eu acho que ele deu errado, né? Eu acho que ele entendeu que foi descascado, tentou-se para o Rio Branco também. Sanado isso, então, em resumo, ele pede absolvição ou advertência advertência no cara que seria todo efeito. Pede absolvição ou que seja Tanto que no item E ele pede que a responsabilidade seja imputada ao amparo, né? Foi um. exato. No rigor técnico, eu nem conheceria desse Trecho da defesa. desse ponto da defesa, especificamente. Ele pede absolvição porque não foi discriminada. Esse é o resumo da defesa. Vou passar então para o voto. Começando pela agremiação ao Rio Branco, aqui denota-se que pese não estar discriminado, no relatório do diretor da partida, há discriminação em relação ao horário do término da partida anterior e a entrega da documentação. Conforme relato do diretor da partida, após a cobrança de pênalti, as penalidades da equipe sub-11 terminaram 13 minutos após. Desculpa, foi entregue 13h31, a partida era marcada às 15h30 e 13 minutos após o fim das penalidades. Ou seja, a gente tem que considerar aqui que o jogo anterior, então, ele terminou às 15h18, pelo horário. Se ele terminou às 15h18, e aí o mínimo que nós teríamos, o João dando corrigir, são 30 minutos para apresentação, 15 minutos. Na Relação nominal? Eu acho que 45. 45. Foi por aí no REC, não teve pela regulamento geral. Ele não é IGC, eu acho.
45 minutos. 45, perfeito. Obrigado, João. Ele apresentou com 1 minuto de atraso do horário da partida. No entanto, eu entendo que ele não teria como apresentar isso antes do término da partida anterior. Talvez até por se trata da mesma trio de arbitragem, do mesmo quarteto de arbitragem. Então, eu vou desconsiderar aqui o tempo de atraso, os 21 minutos. Eu vou considerar apenas, vou descontar esse tempo entre o término do jogo e o início da partida deles. Vou condenar a agremiação, ao invés de 21 minutos, a 13 minutos. Pois não, desculpa, 11 minutos de atraso. Então, pelo meu voto, a agremiação do Rio Branco fica condenada nos termos do artigo 206 a 11 minutos de atraso, a R$ 3.300, conforme a tabela deste tribunal. Com relação à agremiação Amparo, entendo aqui que a gravidade no relato do diretor da partida passou-se mais de um mês sem nenhuma mudança na estrutura, que pode gerar aí um problema de natureza até grave, porque se a gente tem só um cercado e ninguém está tomando nenhuma providência, isso é realmente gravoso, não há nenhum indício de que a agremiação tomou qualquer providência além de cercar o local. Por esse motivo, meu voto é pela condenação da agremiação nos termos do artigo 211, a pena de multa de R$ 1.000 e a interdição do local da partida, se não é municipal, questão municipal, a gente não consegue interditar. João, se a questão municipal, não interditar uma coisa. Sei. A gente municipal, né? Peça municipal, eu vou colocar, não sei qual o tipo de relação que a agremiação tem com o município, concessão, qualquer que seja, mas o meu voto é pela interdição da praça desportiva no Comento, enquanto não apresentar, ou pelo menos um plano, ou efetivamente as obras para a melhoria do local. Tem 8-2. Tem 8-2. 2.300 já com 8.2? Já porque é a tabela, né? Ah, já está com 8.2. A tabela padrão aí não tem 8.2. Aí se quiser aplicar, acho que primeiro. Então, vou aplicar para diminuir pela metade, então. Aí nós temos uns 650. Ficou 650 da agremiação do Amparo, do Rio Branco, e do Amparo fica condenado então, a pena pecuniária de R$ 1.000, com 8.2 a R$ 500, e interdição da praça de desporto, enquanto não for apresentado nenhum plano de melhoria ou efetivamente algum reparo no local ali relatado pelo diretor da partida. Como voto, senhor presidente? Perfeito, muito obrigado, Dr. Wesley, pelo brilhante voto proferido, pelo detalhamento do desfecho jurídico, como voto do Dr. Ricardo Eu Mendonça. cumprimento o relator e exatamente pelos detalhes do voto e acompanho integralmente. Perfeito, obrigado, Dr. Ricardo Conduva. Então, fica por votação unânime condenada a equipe do Rio Branco como incurso no artigo 206 do CBJD, no entanto, não por 21 minutos, mas por 11 minutos, com a fixação de multa de 3.300 e, gozando do benefício do artigo 182, aplica-se a multa final no valor de R$ 1.650. Já em relação à equipe do Amparo, como incurso no artigo 211 do CBJD, aplicada a sanção de multa de R$ 1.000, bem como a interdição do estádio até a comprovação de que foram adotadas as medidas necessárias ou a apresentação de plano adequado para restabelecimento. Então, por votação unânime, este é o resultado. Passamos agora ao item 4 de pauta, processo 1099 de 2025, de autoria do Dr. Ricardo Conduva, que tem onde passar a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-12 entre a equipe do I9 Futebol Clube contra a equipe do Porto Futebol. Dia 27 de julho de 2025. Vamos falar da denúncia que o técnico da equipe do Porto Futebol Clube foi expulso mediante exibição do cartão vermelho, eis que tirou
atrasou o início do jogo, tirando a bola com seus pés, interferindo que o adversário pegasse a mesma para arremesso lateral. Ainda está denunciada a equipe do I9 Futebol Clube, pois não disponibilizou o credenciamento dos atletas e servidores nos moldes indicados pela federação e não abriu os portões de acesso ao estádio no horário combinado com os diretores da partida e, portanto, foi denunciada a agremiação do I9, artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A defesa escrita do I9, né? I9. Esse relatório. Perfeito. Obrigado, doutor Ricardo Condurra. Eu passo a palavra, então, à doutora Procuradoria, depois ao doutor Bernardo para fazer a defesa do senhor Matheus Gabriel, e então depois a palavra para o relator para o resumo da defesa e, na sequência, para o professor Walter. A palavra para o Henrique. Obrigado, presidente. Vou destacar especificamente a segunda denúncia em relação ao I9 Futebol Clube, em atenção à defesa trazida pela agremiação, 2 pontos específicos. Ainda que tenha ocorrido a entrada dos participantes de modo perfeito, como bem descrito na defesa, esse caráter subjetivo não pode ser levado em consideração justamente quando a gente tem uma norma que determina o horário previsto para a abertura dos portões e que claramente foi descumprido. E não há nenhum conteúdo probatório que demonstre que não houve. Nesse sentido, a Procuradoria reitera os termos da denúncia em relação a esta infração. E o segundo ponto a ser destacado é em relação ao credenciamento, que apesar de, como citado pela defesa, não haver um certo padrão, mas é bem definido que cada integrante deve ter um credenciamento específico, cada atleta deve ser um credenciamento específico e pessoal, de modo que não é possível apresentar a mesma credencial para 2 pessoas diferentes, como relatado na súmula. Nesse sentido, a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia. Obrigado. Obrigado, doutor Henrique. Com a palavra, o doutor Bernardo para a exposição da defesa. Obrigado, presidente. Da leitura da súmula, se identifica que é uma lance que a bola estava na lateral do campo, porque ocorreu na frente da área técnica do treinador, né, que foi o denunciado. Ele retira a bola com o pé e na intenção de retardar, mas a defesa entende que é um lado de baixíssima gravidade, o jogo estava 1-1, então o presidente de fato não se igualiza. Mas que isso, a primaridade do denunciado, somado ao fato da aplicação do trato do artigo 82, justificaria a conversão da punição em advertência, que é o que espaço de atividade. Obrigado, doutor Bernardo. Com a palavra, o doutor Ricardo Filho, presidente da defesa, e na sequência, o professor voto. Obrigado, senhor presidente. Em muito breve síntese, a defesa do I9 diz que, apesar de não abrir o portão, não houve prejuízo por conta de ter sido tempo suficiente a partir da abertura do portão para que as providências fossem tomadas e também que não vislumbrou prejuízo em relação ao descumprimento, portanto, do 1913, e requer a absolvição e, subsidiariamente, que seja considerada de pequena gravidade a infração e, portanto, pede, nesse caso, sanção de advertência. Eu passo ao voto em relação ao técnico do Porto Futebol, como bem apresentado pelo Dr. Bernardo. Não vislumbrei a maior gravidade na situação posta e, portanto, estou dando a pena de uma partida convertida em advertência, artigo 258. E em relação à agremiação do I9, como bem dito pelo doutor Henrique, não há conteúdo probatório e houve efetivamente descumprimento do regulamento da competição e, nesse caso, já considerando o artigo 182, estou dando a pena de R$ 500, com a agremiação em curso no artigo 191, inciso 3. Esse é o meu voto, senhor presidente. Perfeito. Obrigado, doutor Ricardo Condurra. Cumprimento pelo brilhante voto proferido pelo voto do doutor Wesley. O relator acompanha integralmente. Então, fica por votação unânime aplicada a sanção de advertência ao senhor Matheus Gabriel Soares, por curso no artigo 258 do CBJD,
E em relação à equipe do Inove Futebol Clube, como em curso no artigo 191 da Polícia Federal, é aplicada a sanção de multa de R$ 500, já com os benefícios do artigo 182. Passando ao próximo item de pauta, processo número 1170 de 2025, de relatoria do Dr. Ricardo Conduva, que então vai devolver a palavra. Obrigado, senhor presidente. A partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-12 entre a equipe do Linense e do Presidente Prudente no dia 27 de julho de 2025. Conforme a denúncia que o atleta João Francisco de Sales, com a bola fora de jogo, invadiu o campo na frente da sua área técnica para discordar das decisões de arbitragem. Atleta não, é auxiliar técnico. Das decisões da arbitragem com gestos e palavras em tom alto. Portanto, foi denunciado como imposto no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É esse o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo Conduva. Com a palavra, doutor Henrique, pela Procuradoria. Obrigado, presidente. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia. Obrigado, doutor Henrique. Pela defesa, doutor Bernardo. Obrigado, presidente. A defesa que vem que nós não estamos ganhando uma operação popular pede a dissolução do denunciado. A defesa entende que a reclamação que configura a infração prevista no artigo 258, ela precisa de um desrespeito ou um excesso dentro da reclamação e a defesa entende que estamos diante de uma reclamação legítima. E discordar, a alegação o ato, a expulsão decorre do auxiliar técnico ter discordado das decisões de arbitragem, como já falaram, mas discordar por si só não é o que caracteriza essa situação. Há necessidade de um desrespeito, um excesso, e a defesa entende que a anotação de súmula não traz esse desrespeito ou esse excesso. O ato do árbitro, não estou questionando se está errado ou correto a expulsão, se o árbitro entendeu que naquele momento da partida ele precisava expulsar o auxiliar técnico, assim o fez, não se questiona isso. A questão é a anotação traz algum elemento de infração, a defesa entende que não, portanto pede a absolvição do denunciado de forma subsidiária, pede a aplicação totalmente da advertência, prezando pela primariedade dele também pela aplicação no 82. Esse é o pedido. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Com a palavra, doutor Ricardo Conduva. Senhor presidente, o artigo 258, parágrafo 2º e inciso 2, diz exatamente ao desrespeito aos membros de equipes de arbitragem e, como bem dito pelo doutor Bernardo, nesse caso não vislumbro, não enxergo nenhum desrespeito em discordar das decisões da arbitragem com gestos e palavras em tom alto. Portanto, nesse caso, eu estou absolvendo o auxiliar técnico João Francisco de Sales. O meu voto, presidente. Perfeito. Obrigado, doutor Ricardo Conduva. Cumprimento pelo brilhante voto proferido. Com o voto, doutor Wesley. Pelo brilhante voto, acompanho integralmente. Perfeito. Então, fica por votação unânime absolvido o senhor João Francisco de Sales, auxiliar técnico da equipe do Grêmio Presidente Prudente, da aplicação da denúncia do artigo 258 do CBJD. Passamos ao item 7 de pauta agora, processo 1172 de 2025, também de relatório do doutor Ricardo Conduva, aqui então a gente devolve a palavra. Obrigado, senhor presidente. A partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-20 entre a equipe do São Bento e do Santo André no dia 25 de julho de 2025. Consta da denúncia que o técnico da equipe do Santo André, senhor Alexandre Yuji Yokiseishi, foi expulso mediante exibição de cartão vermelho por reclamar assintosamente contra as decisões de arbitragem e proferir as seguintes palavras. Abre aspas, apita essa porra direito. Foi falta, caralho. Fecha aspas. Ainda consta da denúncia que o auxiliar técnico da equipe do Santo André, Davi Amorim Souza, foi expulso mediante cartão de vermelho por reclamar assintosamente das decisões da arbitragem, por lançar um rádio de comunicação ao chão que, consequentemente, foi em direção ao quarto árbitro. E, portanto, foi denunciado, como incurso no artigo, ambos foram denunciados como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 e 257 do CBJD. É esse relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo Conduva. Pela Procuradoria, doutor Henrique.
Presidente, vou reiterar os termos da denúncia. Obrigado, doutor Henrique, pela defesa do doutor Bernardo. Obrigado, presidente. E aqui a defesa entende que nós estamos diante de um caso típico de artigo 258, em que há uma nítida contrária à disciplina desportiva, porque os denunciados eles insistem em reclamação até mesmo após as suas expulsões. Só que a defesa entende que não há um desejo de processo, elementos para caracterizar a infração disciplinar prevista no 257, que é a participação em rixa conflito, porque embora o árbitro tenha notado que após todos esses acontecimentos houve uma confusão entre as equipes, para que, no entender da defesa, para que haja caracterizado a rixa, deveria haver no processo informações que nós pudéssemos extrair da presença, por exemplo, da participação, na verdade, por exemplo, de outras pessoas da agremiação contrária, como de caracterizar que o ato de um denunciado foi realizado contra, por exemplo, uma agressão física ou verbal, ou algo que caracteriza essa rixa contra alguém da equipe adversária. E veja, aqui nós não temos esses elementos, nós temos duas pessoas da mesma equipe denunciadas como se elas tivessem participado de rixa, mas nós não temos outros elementos ou maiores informações em relação a essa rixa. Então, a defesa entende que os denunciados eles devem ser responsabilizados pelos seus atos, sim, mas dentro do artigo 258, que trata dessa atitude contrária à ética ou sistema esportivo, e não em relação a uma suposta rixa que, volto a dizer, pela argumentação da partida, não temos, não se sabe nem contra quem eles tenham feito alguma coisa, nem que fato tenham feito. Então, pede a absolvição do 257 e a responsabilização do artigo 258. Destacando que ambos os denunciados são primários, embora conste na ficha disciplinar do denunciado Davi, um histórico 258, o resultado dessa pena foi de absolvição, portanto, pede que seja levado em consideração a penalidade de ambos os denunciados. E esse é o segundo defesa. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Com a palavra, doutor Ricardo, quando seus votos. Muito obrigado, senhor presidente. No meu modo de ver, realmente não foi caracterizada a rixa nesse caso e, portanto, eu absolvo ambos os denunciados em relação ao artigo 257. Em contrapartida, efetivamente, houve o descumprimento do artigo 258, inciso 2, por ambos os denunciados e, portanto, eu estou apenando com 2 partidas de suspensão e aplicando 182, portanto, 1 partida de suspensão para cada um dos denunciados. Como voto, presidente? Perfeito. Obrigado, doutor Ricardo Conduva. Cumprimento o brilhante voto referido. Então, fica, na verdade, absolvidos ambos os atletas da imputação do artigo 257 do CBJD. E em relação à imputação do artigo 258 do CBJD, a sanção de uma partida já com benefício do 182, correto? Agradeço como voto, doutor Wesley. Foi relator, só destacando sua bem-vinda à comissão técnica. Perfeito. Agradeço. Acompanho integralmente. Agradeço as considerações do Dr. Wesley, acompanho integralmente, então fica aplicada a sanção de suspensão de uma partida a cada um dos denunciados já com benefício do artigo 182 e ambos absolvidos da imputação do artigo 257 do CBJD. Passamos agora ao item 8 de pauta, processo 1173 de 2025, de autoria do Dr. Wesley, quem tem o momento passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 1173 de 2025, jogo entre Colorado Caeiras e El Shaddai, pelo Paulista Sub-20, realizado no dia 25 de julho de 2025. A doutora Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do atleta, o senhor Vitor Hugo Cesário Bittencourt Vieira, curso do artigo 250 do CPJD, pois, conforme relato da súmula, ele tomou um amarelo por falta temerária e tomou uma segunda advertência do cartão amarelo por falta temerária também. Destaco que o denunciado aqui ele é primário. E esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Wesley, pela Procuradoria do doutor Henrique. Obrigado, presidente. Vou reiterar o centro da denúncia. Obrigado, doutor Henrique, pela defesa do doutor Bernardo. Presidente, aqui é o caso em que, da minha parte, como defesa, eu peço a absolvição do denunciado, por entender que se trata de uma falta de jogo. E a prova disso é que, se ele não tivesse percebido, se nós estivéssemos falando, por exemplo, não tivesse um cartão vermelho nesse caso, ele não estaria sendo denunciado pela ação temerária do primeiro ato. E a segunda ação é literalmente a mesma ação, uma ação temerária. A defesa entende que não é a expulsão dele, não é o acúmulo de 2 cartões
que gera a infração do artigo 250 ou qualquer outra infração do Código. Quer dizer que no caso do Estado 250, os elementos são ou deslealdade ou hostilidade. A súmula não traz aqui se foi, por exemplo, segurar o adversário fora da disputa de bola, que seria uma deslealdade. Não traz também que foi um braço imprudente que caracterizaria uma hostilidade. Ela fala ação temerária. E ação temerária não é infração disciplinar. A defesa entende que se trata de uma falta de jogo, tanto que, se nós olharmos no campo das advertências acima do campo da expulsão, nós vamos ver que teriam aqui mais atletas que teriam sido denunciados por ação temerária, outros cometeram também. Mas volto a dizer, trata-se de uma falta de jogo sem força de infração disciplinar. E mais uma vez, para deixar isso claro, que eu acho que é importante, quando eu falo isso, eu não questiono a decisão do árbitro, porque ele pode ter cometido, de fato, 2 faltas temerárias para cartão amarelo, que gera sua expulsão, mas não é porque ele foi expulso que há infração disciplinar. Se houvesse infração disciplinar, teria anotação de uma gravidade maior, que não é o caso. Então, se trata de uma falta de jogo, ele fez até de absolução denunciada. De forma subsidiária, o rápido pede a aplicação tão somente de advertência, caso não seja no próximo silêncio, pela primariedade e pela aplicação do artigo 8. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Bernardo pela defesa. Com a palavra, o doutor Ricardo Cunduva. Não, senhor. Oh, perdão, doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabéns pela Procuradoria de Defesa, doutor Bernardo. Aqui eu também me fili a essa tese do doutor Bernardo, da questão da ausência de inscrição da conduta, que dificulta aqui o entendimento desse tribunal, para saber até quando o TJD vai atuar, até quando a decisão de campo deve prevalecer. Por ausência de inscrição e também, levando em consideração, não fosse no segundo cartão amarelo, não estaríamos julgando esse caso, meu voto é pela absolvição do atleta. Bom voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Wesley. Cumprimento pelo brilhante voto proferido. Com o voto, doutor Ricardo Cunduva. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo Cunduva. Apenas fazendo uma consideração inicial, na semana passada julgamos um caso exatamente igual da minha relatoria, que a doutora Caroline, inclusive, havia mencionado, e até por uma questão de coerência, não estou suscitando aqui que a denúncia não, perdão, que a súmula seria inepta, mas o núcleo do tipo aqui é ação temerária. O doutor Bernardo está mencionando, mas qual que é a ação temerária aqui? E aí gera uma dificuldade. Ele segurou um aniversário, não segurou um aniversário, foi na camiseta, foi no calção, ele pediu uma oportunidade para de gol. Então, de fato, aqui, cumprimentando o relator pelo brilhante voto proferido e agradecendo pelos precedentes que nós temos nessa mesma comissão, eu acompanho integralmente, então fica por votação unânime absolvido o senhor Vitor Hugo. Passamos ao item 9 de pauta, carta 1174 de 2025. Agora sim, de relator do doutor Ricardo Cunduva, que passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. A partida realizada pelo campeonato Sub-20 entre a equipe do Pinga Futebol Clube e do Itaquaquecetuba Atlético Clube no dia 25 de julho de 2025. Conta da denúncia que o Gandula, senhor Douglas Silva Santos, foi expulso aos 74 minutos de partida por proferir as seguintes palavras em direção ao árbitro. Abre aspas, vai tomar no cu essa arbitragem de merda, fecha aspas. E, portanto, foi denunciado no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É esse o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo Cunduva. Com a palavra, a Procuradoria da Associação das Nações. Obrigado, presidente. Bom, as palavras proferidas pelo denunciado ferem, obviamente, a ética que deve estar conquistada durante a realização das competições da partida. Nesse sentido, vou reiterar os termos da denúncia. Obrigado. Obrigado, doutor Henrique, pela defesa do doutor Bernardo. Presidente, eu estava conferindo aqui uma instituição, porque acho que aqui nós vamos ter um empecilho. Muito provavelmente, aqui nesse processo, esse denunciado por Gandula. Mas na ficha disciplinar dele, ele tem uma ação de advertência por jogada violenta. O que pode acontecer é que esse Gandula, na verdade, esse já atleta de outra categoria de base e ele recebeu uma punição, só que aqui ele recebeu uma punição por dias. A defesa pede, considerando a anotação de súmula, de fato há ali um excesso na reclamação dele com a arbitragem, mas diante da ausência de termos ou palavras
de maiores gravidade ou uma ofensa direta, tá? Então, a defesa pede a aplicação da advertência somente. Considerando também, que leva em consideração para isso, o fato de que se ele for denunciado, se for condenado em dias para um atleta, neste caso, eu acho que nós estaremos criando talvez uma antinomia, não sei, mas a defesa pede a aplicação da advertência, então somente considerando todos esses elementos do processo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Com a palavra, doutor Ricardo Condulo. Obrigado, senhor presidente. Realmente, o doutor Bernardo observou bem, mas me parece, doutor, que a suspensão em dia seria para exercer a função de gandula e não atinge tudo? Vejam, é uma situação complicada porque ele recebeu uma advertência há menos de um mês por uma jogada violenta. Então, no meu modo de ver, não há como converter em advertência. No meu modo de ver, essa advertência dada há menos de um mês não surtiu o efeito necessário. Dessa forma, eu estou dando a suspensão de 15 dias ao senhor Douglas Silva Santos, já considerando o artigo 182. Como voto, presidente. Obrigado, doutor Ricardo Condulo. Com o doutor Wesley. Parabenizo o relator e tivemos aqui outros casos em que acontece essa colidência de funções entre gandula e atleta, que é até um ponto que cabe observar as habilidades para os seus atletas que exercem essa função e o cuidado que eles devem tomar, porque pode impactar, inclusive, na vida de atleta deles. Por esse motivo, eu acompanho integralmente o voto do relator. Obrigado, doutor Wesley. Também comentando mediante votos e as considerações preferidas. Então, fica por votação unânime aplicada a suspensão de 15 dias ao senhor Douglas Silva Santos, da equipe do Pinda Futebol Clube, com recurso no artigo 258 sobre o JB. Passamos ao item 10 de pauta, processo 1136 de 2025, de autoria do Dr. Laira, quem passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. Uma questão aqui, nós temos o mesmo denunciado nos dois processos consequentes. Vamos fazer individual, apesar. Porque eu acho que esse primeiro tem denunciado a mais, né? Esse denunciado a mais, o segundo só tem o. Mas eu entendo que é da mesma natureza, mas vamos fazer um pouco. Faço as considerações. Processo número 1186 de 2025, jogo entre Corinthians e São Caetano, pelo Paulista Sub-13, realizado dia 3 de agosto de 2025. A nota Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do senhor Otávio Pereira de Góes, auxiliar técnico de São Caetano, no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do TJD, pois, segundo o relato do árbitro da partida, após ser advertido por cartão amarelo, o mesmo em ato contínuo, continuou com o dedo em risco de maneira desrespeitosa e proferiu as seguintes palavras, abre aspas. Apita direito, caralho, faz o trabalho correto. Foi falta, fecha aspas. A Procuradoria ainda apresenta denúncia em desfavor do senhor Davi Nata Carneiro Coraça, massagista da agremiação São Caetano, pois, após ser advertido com cartão curso artigo 243F do CPJD, pois, após ser advertido com cartão amarelo, o mesmo possui ato contínuo de forma desrespeitosa, proferiu as seguintes ofensas, abro aspas. Filho da puta do caralho, apita para os dois lados. Você é muito ruim. Tira a camisa dos caras que estão por baixo. É muito mais fácil. Vão tudo tomar no cu, essa equipe de merda, fecha aspas. Destaco que ambos os denunciados são primários e esse relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Wesley. Com a palavra, doutor Henrique, pela Procuradoria. Obrigado, presidente. Considerando o princípio de veracidade da súmula, bem como as frases relatadas no documento, reiterarei os termos da denúncia para que os denunciados sejam tipificados tanto no artigo 258, no caso do primeiro denunciado, Otávio, quanto no 243F do senhor Davi Nata. Muito obrigado. Obrigado, doutor Henrique. Com a palavra, doutor Bernardo, pela defesa. Obrigado, presidente. Em relação ao denunciado Otávio Pereira de Góes, a defesa entende que as reclamações elas recebem, mas não tanto como, por exemplo, a do seu colega que também é denunciado. Então, em razão da primaridade do denunciado e também da aplicação do 2 de administrado do Sub-13, a defesa entende que, em relação ao auxiliar técnico, Otávio justificaria a redução da punição em violência. Em relação ao massagista da CRI,
aquilo que eu entendo é que a denúncia vem com base no 243F, eu entendi que o relato da súmula dá a entender que ele estaria prevalecendo do lado, estava com a camisa do time adversário por baixo, né? E o que a defesa tem em relação a essas alegações é que nós não estamos diante de um 243F, ou seja, uma ofensa honra, somente porque está ali mencionando essa questão de é um ladrão, ou está com a camisa dos caras por baixo. Entende que é um suspeito, entende que é um excesso que deve ser punido, mas também no 258, não no 243F. Eu entendo sim, porque a ofensa à honra, no meu entender, ela gera um prejuízo moral. Já até sustentei isso, acho que perante essa mesma comissão, né? Que o prejuízo moral ele tem as duas vertentes, objetiva e subjetiva, e eu não visualizo aqui qualquer ocorrência de prejuízo ao árbitro da partida ofendido, seja a questão psicológica, ou seja a imagem dele perante o meio social, até mesmo o meio de trabalho dele, que para mim é o que justificaria a aplicação 243F. Em outras oportunidades, já tive até um debate, mas tive a resposta no sentido assim, não, mas no processo disciplinar esportivo não se aplicaria essas duas vertentes para análise de um ato como esse. E aí eu fico me questionando, então, como que se analisa isso? Porque, por exemplo, no processo criminal, quando se analisa você está caluniando e imputando um crime a alguém, por exemplo, você está falando que a pessoa cometeu um crime, o que seria a ideia disso aqui, né, o crime de roubo. Quando você está imputando um crime a alguém, tem a ideia da exceção da verdade, ou seja, você cita a parte que ela prova que o crime é verdade, então ela estaria isenta de responsabilidade. Só que, veja, isso tudo porque os crimes que a gente está dando no processo criminal, eles prescindem do dolo. Aqui, no meu entender, não há dolo de dizer que a pessoa está cometendo crime de roubo quando há uma alegação como essa. Há um suspeito, há uma reclamação totalmente ilegítima, mas não o dolo de dizer que a pessoa cometeu o crime de roubo, que é o que seria o 243F, a ofensa honra. Portanto, a defesa pede essa classificação do 258 e que o denunciado seja aplicado dentro desse dispositivo legal, também levando em consideração a primaridade dele e a aplicação do muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo, também pela brilhante sustentação oral. Com a palavra, o doutor Wesley, para proferir seu voto. Obrigado, senhor presidente. Parabenizando mais uma vez a Procuradoria e Defesa no presente caso. Eu entendo aqui no caso do senhor Otávio, que é o auxiliar técnico, que a conduta foi bem delimitada pela Procuradoria. Meu voto é pela sanção, até considerando que trata-se de uma equipe sub-13, ele deveria dar o exemplo ali na função que ele exerce. Meu voto é pela condenação dos termos do 258. No entanto, eu vou aplicar o método 2 para substituir a pena por advertência. Com relação ao senhor Davi Nata Carneiro Coraça, massagista da agremiação de Caetano, eu entendo aqui também que é um desrespeito, que pese as palavras utilizadas poderiam ser interpretadas como está comprado, está com a camisa do adversário embaixo, são palavras e frases que coloquialmente se usam no futebol. Tom de desabafo, não atentando contra um objetivo daqueles que estão ali para exercer a sua função. Então, direcionado apenas a um deles também. Por esse motivo, meu voto é pela desclassificação da conduta. No entanto, pelo conjunto da obra, de tudo o que ele falou e também por considerar que se trata de uma disputa sub-13 e as palavras que ele usou foram exageradas, meu voto é pela condenação dele a 2 partidas de suspensão, já com benefício do motor. Então, desclassifica para 258 e 2 partidas já com jogos. Perfeito. Agradeço, doutor Wesley, também pelo brilhante voto da frente, com o doutor Ricardo Fonduba. Acompanhando. Perfeito. Então, fica por votação unânime aplicada a sanção de advertência ao senhor Otávio Pereira de Góes, no curso artigo 258 do CPJD, e em relação ao denunciado Davi Nata Carneiro Coraça, massagista da equipe de São Caetano, desclassifica a conduta do artigo 243 para 258 do CPJD e já nos termos do artigo 182, aplicando a sanção de suspeita de 2 partidas. Passamos agora ao item 11 de pauta. Presidente, só para a ordem, gostaria de pedir o acórdão que é bonito. Solicitação de quadratura de acórdão pela Procuradoria. Passamos agora ao item 11 de pauta, processo 1137/2025, de autoria do Dr. Wesley, que tem a honra de devolver a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 1137/2025. Jogo entre Sport Clube Corinthians Paulista e São Caetano Futebol Clube pelo Paulista Sub-14, realizado também no dia 3 de agosto de 2025. A outra Procuradoria apresentou denúncia de desfavor do massagista da agremiação São Caetano, o senhor Davi Nata Carneiro Coraça, em curso também no 243F do CBJD, pois, conforme relato da partida,
expulso após o término da partida, onde ambas equipes se cumprimentavam, o referido massagista dirigiu-se de forma desrespeitosa à equipe de arbitragem, proferindo as seguintes palavras: vamos, rapaziada. Abraço. Vamos, rapaziada. Se gosta, sempre tem razão. Eles estão com a camisa dos caras por baixo. Tomaram conta desses caras. Nós já apareceu em fecha aspas. Aqui ele ainda aparecia como primário, seus relatores. Obrigado, doutor Wesley. Pela Procuradoria, doutor Henrique. Obrigado, presidente. Nesse caso, tento fazer uma alusão não somente ao processo penal, porque eu acho que é descabida, porque são naturezas de procedimento distinto, mas eu acho que a ofensa à honra, nesses casos, ela se baseia até numa questão de princípios, no caso de atacar a imparcialidade do árbitro, que acredito ser o princípio mais importante da atividade desse profissional. Então, a honra, nesse caso, está muito ligada à honestidade do profissional, que ela é atacada de forma plena pelas palavras do senhor Davinata. Nesse sentido, vou reiterar os termos da denúncia aqui tipificados. Obrigado. Obrigado, doutor Henrique. Com a palavra, doutor Bernardo, pela defesa. Obrigado, presidente. É sempre bom o debate, né? O que a gente mencionava que é importante, que é também o meu ponto de vista, até porque eu entendo que aí, nesse caso, a gente entra na análise das perspectivas, tanto objetiva quanto subjetiva, porque atacar, de certa forma, essa imparcialidade do árbitro, você estaria manchando a imagem dele perante o meio social que ele vive, inclusive o meio de trabalho. Esse seria a perspectiva subjetiva do prejuízo à ofensa à honra. Só que, veja, aí nós não temos no processo nenhuma prova de que, de fato, a imagem dele ser manchada. Esse é o ponto que trava, entende? Então, a defesa entende que, dadas as infrações de súmula, há uma infração disciplinar. Mas uma infração disciplinar que é prevista no artigo 258, pede, como no processo passado, não ele mais dialogar, faço as palavras que no processo passado, nesse aqui também, que se trata de uma infração, mas a prevista no artigo 258 merece reprimenda mais dentro da ideia de um desrespeito à equipe de arbitragem, porque questionar essa imparcialidade é um desrespeito à equipe de arbitragem. Para mim, em essa defesa, a ofensa à honra ela estaria caracterizada se a imagem, daí, de fato, do árbitro estivesse manchada perante o meio social. Eu sempre utilizo isso como exemplo, porque, inclusive, participei desse processo, fiz recurso nesse processo. Foi o processo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, entre a equipe do West e o Flamengo, em que as ocorrências daquela partida tomaram uma repercussão que eu entendo que é até mesmo mais que nacional, mas está tendo aqui, correu o Brasil inteiro as imagens da partida. Ali houve ofensa ao árbitro, e ali nós podemos dizer que a imagem dele estava em jogo. Aqui, isso não é anotação sua, mas ninguém sabe que as pessoas chegam. E veja, a anotação sua não revela, no caso, que o xingamento não foi proferido nem ao próprio árbitro. Foi aquela reclamação de voz alta, né? Vamos lá, rapaziada. Tipo, falando em voz alta com seus colegas ali, e não propriamente um xingamento olhando, direcionando ao árbitro. Então, a defesa entende que está bem tipificado no 258, pede a colocação dentro desse dispositivo legal. Esse é o muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Com a palavra, doutor Wesley, por seu voto. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o doutor Henrique pela manifestação, nesse caso, com o doutor Bernardo. Entendo as razões expostas por ambos, mas aqui, como poderia ser diferente, eu mantenho o meu entendimento do caso anterior. Desclassifico também como 258, até porque se a gente observar também o relato da arbitragem, ali, apenas adicionando as manifestações expostas pelo Dr. Bernardo, o próprio árbitro relata que ele dirigiu-se de forma desrespeitosa. Então, aqui eu não vejo que ele ultrapassou a linha de desrespeito para atingir a honra do árbitro. A gente tem que entender também o contexto do futebol, como as coisas acontecem, quais são as palavras comumente utilizadas e a real intenção por trás disso. Por esse motivo, eu não vejo aqui que houve trespassou aqui a conduta de mera desrespeito para uma ofensa à honra da arbitragem. Até porque ele reclama de todos os árbitros aqui do campo. Então, por esse motivo, eu voto, tal qual no processo anterior, para desclassificação da conduta com o artigo 258. Também há duas partidas, porque eu acho que ele também exagerou aqui, e por se considerar tratar-se de uma categoria sub-14, também tem que ter um pouquinho mais de cuidado no modo de conduzir as coisas, pelo exemplo que ele está dando para os atletas do Campos. Bom voto, senhor presidente. Perfeito. Agradeço, doutor Wesley, cumprimento pelo brilhante vosso profeito, com a autoridade civil.
Mente relator acompanha integralmente. Então, fica por votação unânime desclassificada a conduta do artigo 243F para o artigo 258 do CBJA, aplicando-se a sanção de 2 partidas já previstas do artigo 182 ao senhor Davi Nata Carneiro Coraça, massagista da equipe de São Caetano, por votação unânime. Presidente, pela ordem, pedir novamente a leitura da pauta. Perfeito. Obrigado. A leitura do acordo solicitado pela Procuradoria. Muito bem. Passamos agora ao item 13 de pauta, processo 1207 de 2025, também de nota do Dr. Wesley, fica onde eu vou a palavra. E o 1207, o 1206 foi retirado de pauta. Isso, né? Isso. Processo 1207, 2025, jogo entre Grêmio Osasco Audax, Comercial Futebol Clube, GT, pelo Paulista Sub-15, realizado no dia 2 de agosto de 2025. Outra Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do atleta da agremiação do Audax, o senhor Carlos Henrique Miranda Matias Júnior, no curso do artigo 254, parágrafo 1, inciso 2 do TJD, pois, conforme consignado na súmula pela hora da partida, o denunciado foi substituído disciplinarmente após ser advertido anteriormente por calçar o seu adversário de número 11 de maneira temerária na disputa da bola. Destaco que o denunciado é primário e esse é o relatório, senhor presidente. Agradeço ao Dr. Wesley pela Procuradoria do Dr. Henrique. Obrigado, presidente. Vou reiterar os termos. Obrigado, Dr. Henrique, pela defesa do Dr. Bernardo. Obrigado, presidente. Aqui, novamente, a defesa entende que a ação temerária ela não é a agressão disciplinar, no presente caso, já que a denúncia com base no 254 é a jogada violenta, e a defesa entende que a súmula não anota a presença de violência. Tanto que extrai da súmula que a substituição disciplinar se deu por dupla advertência, né? Então, ele havia sido advertido anteriormente, recebeu uma segunda advertência por uma ação temerária, e aí mais, né? Na disputa de bola. Ou seja, a defesa entende que se trata de uma falta, que pelo árbitro pode ter sido capaz de gerar a expulsão do denunciado, isso não se questiona, mas sem a força do processo disciplinar, não temos aqui o exemplo de violência. Muitas súmulas vêm com a anotação, por exemplo, atingir com as traves da chuteira a altura do joelho do seu adversário, as traves da chuteira na canela, aí nós temos muito bem caracterizada a violência. Aqui nós temos apenas uma falta de jogo da estratégia de solução do denunciado, de forma subsidiária, então somente a aplicação de advertência considerando que o atleta é primário, e neste caso também a aplicação de força. Obrigado, Dr. Bernardo. Com a palavra, Dr. Wesley, por seu voto. Obrigado, senhor presidente. Aqui destaca até o que foi relatado pelo árbitro. Ele destaca aqui a conduta que é calçar o seu adversário, diferentemente de outros casos que ensejavam o sim, não veio aqui, que seria o caso do presente caso, só que eu entendo que não há jogada violenta. Também, por não haver descrição que pudesse complementar o lance. Esse motivo, eu voto pela desclassificação da conduta por artigo 150, condenando o atleta a uma partida de suspensão dos benefícios do 82, a pena de advertência. Como voto, senhor presidente. Obrigado, Dr. Wesley. Cumprimento pelo brilhante voto proferido. Como voto, Dr. Ricardo Tunduva. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, Dr. Ricardo Tunduva. Então, fica por votação unânime desclassificada a conduta do artigo 254 para 250 e aplicada a sanção de advertência ao senhor Carlos Henrique Miranda Matias Júnior, da equipe do Audax. Passamos ao item 14 de pauta, processo 1208 de 2025, já para o Dr. Ricardo Tunduva, então ele passa a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-20, entre a equipe do Rio Claro e do Botafogo, realizada no dia 2 de agosto de 2025. Da denúncia que o atleta Ian Martins da Silva, da equipe do Rio Claro, foi expulso mediante perseguição de cartão vermelho direto, eis que usou força excessiva, dando uma entrada com as travas da chuteira no tornozelo do seu adversário, na disputa da bola, e, portanto, foi sentenciado como impulso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, Dr. Ricardo Tunduva, pela Procuradoria, Dr. Henrique. Vou reiterar os termos da denúncia. Perdão? Presidente, vou reiterar novamente os termos da denúncia.
Obrigado, doutor Henrique. Pela defesa, doutor Bernardo. Presidente, aqui sim, até artigo 227, nós temos os elementos que eu mencionei antes. Obrigado, doutor Bernardo. Com a palavra, doutor Ricardo, proferir seu voto. Obrigado, senhor presidente. Considerando que o atleta foi advertido um mês atrás, eu estou apenando com uma partida de suspensão, já considerado o artigo 182. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Ricardo Tupunduva. Como voto, doutor Wesley. Senhor presidente, acompanho integralmente. Cumprimento o relator pelo brilhante voto preferido e também acompanho. Então, fica por votação unânime aplicada a sanção de suspensão de uma partida já no termo do artigo 182, como impulso no artigo 254, senhor Ian Martins da Silva, da equipe do Rio Claro. Item 15 de pauta, processo 1209 de 2025, de autoria do Dr. Wesley, que tem hoje passar a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 1209/25, do Entre São Paulo Futebol Clube e Guarani Futebol Clube, pelo Paulista Sub-17, realizado no dia 2 de agosto de 2025. A toda a Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do atleta, o senhor Cauã Javes Martins da Silva, da agremiação do Guarani, por incurso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1, pois, segundo o relato do árbitro da partida, o atleta foi expulso por dar uma entrada com uso de força excessiva, com a sola da chuteira atingindo de forma plena o joelho de seu adversário, o senhor Davi Pena Araújo, do número 18 de São Paulo. O mesmo não necessitou de atendimento e permaneceu na partida. Destaca aqui que o atleta é primário e a defesa escrita da agremiação. Obrigado, doutor Wesley, pela Procuradoria, doutor Henrique. Obrigado, presidente. Nesse caso, acredito estar evidente os fatores que tipificam a conduta de prática de violada violenta, ou seja, o emprego de força desnecessário, como no caso, bem como a atuação temerária, de certa forma, pois atingir o joelho do adversário com as travas da chuteira demonstra certa negligência. Então, nesse sentido, vou reiterar o seu plenum. Obrigado, doutor Henrique. Devolvo a palavra ao doutor Wesley para o resumo da defesa e, na sequência, proferir seu voto. Obrigado, senhor presidente. A agremiação Guarani apresentou defesa em favor do seu atleta Cauã Javes Martins da Silva, em síntese, dizendo que, infelizmente, ele não tem como apresentar as imagens da partida, mas que a súmula relata que teve uma ação temerária durante a disputa da bola e o atleta atingido sequer precisou de atendimento. Informa ainda a necessidade de classificação da conduta do artigo 250, considerada que é a pequena gravidade da infração. Por fim, não sendo a infração considerada de pequena gravidade, requer a punição do atleta na suspensão mínima de uma partida, sendo relatório do relato da defesa. Passo aqui ao voto. Entendo aqui que, também diferente de outros casos, a conduta é bem descrita, que pese não ter a necessidade de atendimento médico, a descrição do árbitro da partida, que não foi infirmada em nenhum momento, descreve aqui uma conduta violenta, assim, a meu ver, de modo que meu voto é pela condenação do atleta nos termos do artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1, a uma partida de suspensão. No entanto, dada a primaridade do atleta, bem como a categoria em que ele se encontra, eu substituo a pena por uma pena de advertência. Como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Wesley. Cumprimento pelo brilhante voto preferido, como voto do Ricardo Tupunduva. Cumprimento o relator E acompanho. Então, fica por votação unânime aplicada a sanção de advertência ao senhor Cauã Javes Martins da Silva, da equipe do Guarani, como incurso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD. Passamos agora ao último item de pauta, processo 1210 de 2025, de autoria do doutor Ricardo Tupunduva, que tem hoje passar a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-17, entre a equipe do Água Santa e do SCA Brasil, no dia 3 de agosto de 2025. Foi denunciado o atleta do SCA Brasil, João Vitor Ferreira Medeiros, pois adentrou ao campo de jogo para comemorar o gol e tirou a camisa, depois de já ter sido substituído. Assim, recebendo o segundo cartão amarelo e, posteriormente, o cartão vermelho. Portanto, foi denunciado como incurso no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo Tupunduva. Com a palavra, doutor Henrique, pela Procuradoria. Obrigado, presidente. Vou reiterar novamente o serviço de hoje. Obrigado, doutor Henrique, pela defesa, doutor Bernardo. Presidente, aqui a defesa entende que o denunciado ele não comete um ato grave a ponto de ser majorada na punição que já é decorrente da expulsão dele da partida. Entende que a própria regra do jogo, a expulsão, a suspensão automática, é suficientemente capaz de
Até porque nós estamos diante de um ato de comemoração de gol, né? Ele tira a camisa e por isso recebe essa advertência. Se nós analisarmos acima do campo das advertências, um companheiro do time dele também recebeu um cartão amarelo por uma infração na comemoração ao gol. São punições que o árbitro aplica em campo, se estiver suficientemente capaz de cumprir a defesa pede aqui a condição do denunciado, não sendo esse tipo de movimento, seja aplicado tão somente a advertência, considerando que ele é amador e primário. Ele teve a absolvição da ação dos homicídios. Esse é o pedido. Obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Com a palavra, o Ricardo Tuba, professor voto. Obrigado, senhor presidente. Nesse caso, eu entendo sim que foi suficiente a punição dada em campo e, portanto, absolvo o denunciado. É como Obrigado, doutor Ricardo Tuba. Cumprimento o brilhante voto proferido. Como voto, doutor Wesley. Parabenizo o relator e acompanho integralmente. Obrigado, doutor Wesley. Acompanho também integralmente. Então, fica por votação unânime absolvido o senhor João Vitor Ferreira Medeiros, da equipe do SCA Brasil, da aplicação da denúncia do artigo 258. Então, não havendo mais processos, declaro encerrado a presente sessão. Muito obrigado.